bem? Bom, hoje nós estamos em mais uma videoaula de teatro. Bom, nós vamos continuar o nosso estudo teórico do nosso livro paradidático, Catirina e a Piscina. Bom, então hoje nós vamos iniciar uma atividade prática de teatro desse livro, bem legal, mas antes de iniciar a atividade prática, a gente precisa terminar o livro, porque a gente não terminou. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, pausem o vídeo, vai lá, pega o seu livro, para a gente acompanhar juntinho aqui essa história bem bacana de Catirina e a Piscina. Vai lá, pausa o vídeo que eu aguardo vocês. E aí, pessoal, já pegaram o livro de vocês? Bom, nós vamos continuar com a história de Catirina e a Piscina. Abram lá na página 16, tá? A gente parou aqui na página 15, tá? Onde a Catirina fala, né, que ela tem o contato com a professora na sala de aula, que a professora fala da uva, não sei se vocês lembram, ela fala, gente, mas não é todo mundo que viu uma uva, né? E aí a professora pede para desenhar e na verdade ela não desenha, ela escreve, enfim. Então agora a gente vai continuar aqui para entender um pouco dessa história de Catirina e a Piscina, que é como se fosse um diário que ela faz, tá bom? Então lá na página 16 a gente tem ela aqui, ó, pelo que eu tô vendo, ela tá numa praia, uma areia, soltando uma pipa, vamos ver o que acontece, tá? O capítulo chama As Férias. Depois do primeiro ano na escola, entrei de férias. As férias eram que nem os dias que eu passeava antes de ir para a escola. Encontrar o Valnei, a Cleide, o Zeferino, o Carlinhos, que é o filho da Dona Amélia, e o Cleverton. É claro, o Cleverton e o Carlinhos quase nem brincavam com a gente, jogavam bola de gude o dia inteiro. O Zeferino atrapalhava. Toda vez que a Cleide saía para a rua, a mãe dela dizia, leva o seu irmãozinho. E lá ia ela com o Zeferino pendurado. Quem brincava mais mesmo era o Valnei, a Cleide e eu. As férias eram sempre a mesma coisa. Descobri isso na segunda vez que eu entrei de férias. De manhã eu ficava em casa para ajudar a Luísa. Depois do almoço a gente brincava. Às vezes a gente ficava soltando pipa na laje. Mas a outra pipa, cruza. Não, a linha embola. As pipas iam lá no alto. Tinham pipa de toda cor. Depois que a gente enjoava, ia procurar o que fazer. Então, descia para as praças, ficava bem na entrada da subida para a minha casa, onde tinha uns balanços de madeira velhas, mas bem bons de andar. O mais legal era o lago. Toda vez que a gente ia lá na praça, via o lago. Não dava para ver muita coisa, porque a água estava meio escura de lodo. Mas a gente ficava esperando o mussum. O mussum é feito de uma cobra esquisita. Tem cara de cobra, mas eu já ouvi gente dizer que não é cobra, não. Ele vive no lodo do lago. Acho até que come lodo, porque no lago só tem lodo e lixo. Se tiver tanto lixo no lago como tem lá perto de casa, acho que todos os mussuns um dia vão virar porco ou galinha de tanto comer lixo. No princípio, quando a gente pegava um mussum, a gente disputava quem ia levar para casa para criar uma bacia. Mas um dia a Cleide disse, vamos levar para a casa da Romária, ela pode fazer sopa. Credo, Cleide, sopa de mussum, coitada da Romária. Então, olha só as ideias das crianças, da Catirina e seus amigos. Desarme-se é o próximo capítulo, tá? Então, aqui a gente entende que é uma imagem de uma mãe com 4 crianças, tá? 2 ali na barra da saia dela, uma no colo e outra ali no pescoço. A Romária era a Romária. A Romária tinha um marido. A Romária, que é essa daqui, ó, tinha um filho. A Romária tinha outro filho. A Romária tinha ainda outro filho e outro. A Romária tinha filho em pencas, que nem banana. O marido da Romária era o marido da Romária. Os filhos da Romária eram os filhos só da Romária, porque o marido da Romária era marido da Romária e só. Não tinha outro nome nem outra profissão. Os filhos da Romária eram tantos que nem dava para ser mais do que filhos da Romária. Então, confuso, né, gente? Então, para poder sustentar todos eles, a Romária trabalhava de dia, trabalhava de tarde, trabalhava de noite. A Romária só trabalhava. Os filhos da Romária, metade ia para a escola, metade ficava em casa. Os mais velhos para tomar conta dos mais novos. Os mais novos para ficar com os mais velhos. Alguns porque não tinham escola, outros fugiam da escola e iam brincar na rua.
E o marido da Romária nem sabia onde os filhos da Romária estavam, nem a Romária. A Romária lavava, a Romária passava para os outros, nem tinha tempo de lavar os filhos, as roupas dos filhos, as caras dos filhos. Os filhos andavam de cara remelenta, de roupa remelenta, todos remelentos. Ilaia. Por mais que ela trabalhasse, o seu trabalho não chegava para todos os filhos, então ela trabalhava mais. Quando pensava que o dinheiro ia dar, nascia outro. Era difícil arrumar roupa e comida para aquele mundão de gente. Um dia veio um pessoal fazer uma campanha, não sei do que, meio esquisita. As pessoas da campanha disseram que se a gente morava aqui, se os porcos comiam lixo e os filhos da Romária ainda estavam soltos, era porque tinha gente que gastava dinheiro demais em armas e não em comida. Aí eles distribuíram um monte de camisetas escritas: desarme-se. Disseram também que enquanto as pessoas vivessem brigando, o mundo não ia dar certo. Isso é verdade, eu concordo totalmente. Metade dos filhos da Romária ganhou uma camiseta: desarme-se. O marido da Romária também. Era muito estranho ver o marido da Romária com uma camiseta desarme-se. Parecia até que quem ia se desarmar era ele. Enquanto a Romária trabalhava, o marido vivia se desarmando pelos cantos. Um dia veio tão tonto que desarmou todo lá na rua. A Romária ficou sozinha com os filhos da Romária. Um dia ela trabalhou tanto que também se desarmou. Ficaram só os filhos da Romária. Ou seja, né, ela se cansou tanto que ela não aguentou, ficou doente e foi morar ao lado do Papai do Céu, que é o significado que está contando esse capítulo aqui, tá? Bom, verão, página 21. Dia de verão era o mesmo que dia de férias, dia de domingo também. Toda vez que fazia verão, a gente saía, soltava pipa, subia na laje, só não pegávamos sum quando o lago estava em obras. Quando fazia verão era tão quente, por isso de noite as pessoas sentavam fora de casa e conversavam, cada um para passar o tempo. Contavam suas histórias ou as inventadas. A dona Amélia contava a história das fregueses, histórias da França, das ilhas gregas, histórias de cruzeiros pelo Caribe. O pai contava histórias de lá da terra de onde ele tinha vindo, dos dias quentes, dos animais que ele cuidava. A mãe concordava com ele. Das histórias dos adultos, boas mesmo, eram as do seu Tonho. Ele contava histórias lá do clube, das crianças que jogavam bola e que nadavam na piscina. Aqui a gente joga bola, mas piscina só se fosse lá no lago da praça antes de ter as obras. Depois que eu aprendi a escrever, eu adorava quando fazia verão. Cada história que eu ouvia, eu ia correndo escrever. As histórias que os adultos contavam às vezes eram sem graças. Por isso eu inventava algumas coisinhas para elas ficarem mais animadas. Olha só que legal. Bexigas, Catirina, voando das bexigas. Olha só a imaginação dela super fluindo. Se a dona Amélia dizia: hoje lavei tanta roupa que até cansei. Tinha a calça da França, a blusa da Austrália, o varal cheio. Até manchei um vestido do Celhão. Eu escrevia: Dona Amélia lavava roupa de pedacinho do mundo. Tinha cordas e cordas de terras distantes. Um dia ela lavou tanto que cruzou o mundo todo e foi parar no Japão. Quando foi lavar o vestido de bolinhas, elas viraram balõezinhos. E foi assim que Dona Amélia conheceu a lua. Olha só como ela é imaginativa. E é isso que eu sempre falo, gente. Com a imaginação, com a criatividade, a gente pode ir para qualquer lugar. Era assim com cada história de adulto que eu ouvia. As crianças quase que não contavam suas histórias para os adultos, porque elas diziam: isso é coisa séria. Então a gente ia para outro canto contar nossas histórias, comandados pela Luísa, que já não era nem criança e nem adulto. Deixa eu só a Mayara ver aqui uma coisinha. Tá. Bom, Luísa, é o capítulo da Luísa que a Catirina acabou de falar. Quando Luísa nasceu, fazia muita luz. A mãe falou, mas não foi por isso que a mãe chamou ela de Luísa. A Luísa se chamou Luísa por causa da santa que cuida dos olhos. A mãe queria que a santinha cuidasse dos olhos de Luísa para ela ver as coisas mais bonitas que a mãe via e colocou o nome da Luísa de Luísa. Os olhos da Luísa eram tão bons, viam pipa lá no céu, longe mesmo, viam gente lá
Viam coisas no escuro, histórias sem fim. Os olhos da Luísa, mais que viam, transformavam. Transformavam vassoura em dama de baile, cadeira em espaçonave, o Cleverton em príncipe encantado. E olha que os olhos da Luísa eram poderosos, porque transformar o Cleverton em príncipe, se fosse em sapo, era mais fácil. Era por isso que Luísa era Luísa, por causa da santinha e para ter bons olhos. Olhos de contar histórias. Por contar histórias tão bem, todo mundo vinha ouvir e ela contava história de tudo que era assunto. Contava história de amor. Era uma vez uma marciana que morava lá do lado de cá, de Marte, e um marciano que morava do lado de lá. Eles se encontravam porque quando davam um passo para frente, o outro dava um passo para trás. Até que contava história de suspense. Foi então que ele recebeu um telefonema. Epaminondas está? Não. Então a senha é cataplof. Caiu do catavento. Me aguarde. Tchau. E contava história engraçada. Aí a banana nanica escorregou na própria casca e tibuf no chão. Outras histórias ela mesma é que vivia. Foi quando eu saí correndo da porca-mãe, que estava bem atrás dos porquinhos que eu estava pegando. Cada história mais linda do que a outra. Mas a mais bonita mesmo foi a que Luísa contou naquele dia de verão. A menina que esperava uma história de Luísa. Ó, página 26, tá? Era a menina que esperava. Todo dia ela sentava na porta de casa esperando. Sentava e esperava. Então passava uma pessoa e via a menina olhando para não sei o quê. Passava outra e pensava, ela está se olhando. Ela está olhando se vai chover. A menina só sentada. Um dia passou outra pessoa e resolveu perguntar, o que você está fazendo? Esperando. A pessoa que passou morava do lado da casa da menina e logo espalhou a notícia para todo mundo. Ela está esperando. Mas esperando o quê? Não sei. Todo mundo queria saber o que tanto a menina esperava, por isso, cada um inventava uma coisa para a menina esperar. Ah, acho que ela está à espera da mãe chegar do trabalho. Quem sabe se ela espera para ver se o sol nasce mesmo? Ela espera o namorado. Ah, ela espera uma vida melhor. Os vizinhos resolveram então vigiar. Quando a mãe chegava, a menina continuava sentada na porta. Passou o primeiro namorado e ela sentada. O segundo, ela também. Qualquer outro e ela continuava do mesmo jeito. Houve um tempo em que até a vida melhorou. Os vizinhos pensaram, então, que iriam parar de vigiar a menina. Ela só poderia estar esperando que a vida melhorasse. Afinal, ela nem era do tipo de esperar o tempo passar. Os vizinhos se revezavam para esperar o dia de a menina deixar de esperar. Mas esse dia nunca chegava. Ela até não incomodaria se estivesse esperando por alguma coisa que os vizinhos conhecessem. Tanta gente espera em tantos lugares, em fila de ônibus, em supermercados, em portas de emprego. E a menina? O que esperava? Se vigiar não adiantava, quem sabe perguntar para um amigo. Só que a menina era tão sozinha que nem sabia se ela esperava por um amigo. O melhor mesmo era perguntar para a própria menina o que tanto esperava. Por isso, os vizinhos pediram ajuda para a mesma pessoa que perguntou uma vez para a menina o que tanto ela fazia na porta de casa. Era uma pessoa muito indiscreta, então perguntava tudo direto e nem dava tempo da pessoa se ofender. O que você está fazendo? A pessoa repetiu a pergunta. Que cara de pau! Estou esperando. Ainda? Além de cara de pau, essa pessoa gostava mesmo de se intrometer na vida dos outros. Ainda. Mas está esperando o quê, hein, queridinha? Não sei. Impossível alguém não saber o que esperava. Os vizinhos todos ficavam chocadíssimos com a resposta da menina. Por isso mandaram a pessoa fofoqueira de novo lá para a pergunta. E agora, queridinha, ainda está esperando? Sim. Mas o que é mesmo, hein? Não sei. Como não sabe se é você que está esperando? Mas eu não sei. Olá, na página 29. Por quê? Dessa vez a pessoa resolveu não desistir. Afinal, era uma fofoqueira muito qualificada.
Porque uma vez eu quis esperar, eu vi na televisão um filme antigo e a mocinha sempre esperava. Esperava o noivo que vinha da guerra, esperava o dia do casamento, esperava mudar de cidade, esperava parar de chover para ver se tinha a carta do noivo. Só que não parava de chover. Nem ela mudava de cidade, nem casava, nem a guerra acabava para o noivo voltar. E você? Por que você não sabe o que espera? Repetiu a pergunta porque já estava cansada daquela história da menina. Além do mais, tinha visto o mesmo filme na televisão. Depois que eu vi que a mocinha esperava, eu comecei a achar que esperar é mesmo muito triste, se não chega o esperado. Por isso eu resolvi esperar, mas sem saber o porquê. A vizinha ficou bem muda. Se eu esperar que amanhã faça sol e não fizer, eu vou ficar muito triste. Se eu esperar que alguém venha me visitar e não vier ninguém, eu vou ficar mais triste ainda. É por isso que eu espero sem saber o quê. A vizinha ficou muito desapontada porque pensava que a menina esperasse por algo muito diferente. Todos os vizinhos também ficaram desapontados e acharam que a menina tinha dito aquilo porque era um tanto doidinha, coitada. A Luísa era como a menina da história. Ela nunca esperava por uma coisa certa. Às vezes ela esperava por uma história curta e vinha com uma história bem comprida, que contava tão bem e com tanto gosto que se fosse como se fosse pequena. Às vezes ela esperava por poder estudar, mas não dava tempo, por causa das coisas que tinha que arrumar em casa. Ela pensava Então ela pensava que estava esperando acabar o serviço e acabava. A Luísa esperava e não sabia o quê, mas esperava tão linda como a menina que esperava. Luísa esperava por tudo. Um dia Luísa esperou sem saber o que e nasceu o filho de Luísa. E agora a gente vai falar dele, o filho de Luísa, lá na página 30. Deixa só prover quantas páginas faltam, tá, pessoal? Falta mais 3 aqui. O filho de Luísa nasceu e mudou tanta coisa. A Luísa teve que trabalhar porque agora, além de mim, do pai, da mãe, do Dodô, do Cleverton e da Luísa, tinha o filho da Luísa. Ou seja, a Luísa, ela é uma das irmãs da Catirina. A mãe quis escolher um nome para ele e achou que Denilton era bom, mas a Luísa não quis. A mãe propôs Robson e Luísa não quis. Então a mãe disse, escolhe você. Era tão bonito, pai e filho com o mesmo nome. Então com o pai do filho da Luísa ia ser mesmo Luísa. Ela colocou o nome de menina de Luzio. Foi eu quem passou a cuidar do Luzio quando a Luísa tentou trabalhar. Eu ficava com o menino de manhã, de tarde, quem ficava era o Cleverton. Mas esse esquema não deu muito certo, não. Depois que Luzio nasceu, o Cleverton deu de sentir ciúmes dele. Por isso, não ligava muito para o menino. Quando Luzia chegava em casa, o Luzio estava todo sujo, com a fralda cheia de xixi, chorando de fome. O jeito foi a Luísa ficar com o filho e eu trabalhar. Mas que trabalho se eu não podia estudar à noite? Nem o Cleverton. A saída quem deu foi Dodô. Ele levava o Cleverton para aprender a consertar carro à tarde, enquanto eu arranjava um emprego só de manhã. Foi aí que a minha vida mudou mesmo, porque o seu Tonho arranjou uma vaga para eu trabalhar no clube. No clube, e sabe aonde? Na piscina, na porta da piscina. Todo dia eu recolhia as carteirinhas dos sócios que iam tomar banho na piscina. No primeiro dia eu quase nem consegui trabalhar. A piscina era como as histórias do seu Tonho. Não, bem maior, toda azul e nem era quadrada, era toda desenhada. Como ia gente e pulava e caía e esborrachada na água. Do lado ainda tinha um filhote da piscina para os filhos das pessoas nadarem sem medo. A piscina filhote era mais linda ainda, toda azulzinha de ladrilho pequeno. Acho que filhote é mesmo mais bonito que adulto, só porque é filhote. Pequenininho, os porquinhos são mais bonitos que os porcões. O Luzio era mais bonito que a Luzia. E a piscina filhote, era muito bonita, que a piscina mãe. Algumas vezes eu ficava de folga esperando chegar mais alguém e pensava em como seria nadar na piscina. Um dia eu cheguei bem cedo e pensei que, como não tinha ninguém, bem que daria para eu mergulhar.
mas sempre chegava alguma criança bem cedinho para aproveitar mais o sol. Depois que eu comecei a trabalhar no clube, nunca mais eu parei. Nas férias eu ficava de manhã e de tarde, porque eu estava de férias na escola. E os sócios também, então eu tinha mais carteirinhas para olhar. Agora, quando faz verão, não dá mais para ouvir as histórias da Luzia, nem as dos adultos. Por isso, eu nunca parei de reinventar histórias ou inventar outras novas. Feito a história da uva. Eu conto todas elas para o Luzio, porque a Luzia não tem mais olhos de contar histórias, só olhos de olhar fraldas do Luzio. Eu aqui conto todas as histórias da Luzia para o Luzio. E quando tenho saudade da Cleide, do Zeferino, do Valnei, conto uma história com os três. E comigo junto também. Acho que o Luzio não entende muito, mas eu conto bem baixinho e ele dorme. Conto tudo bem como a Luísa contava. Cada conto do mesmo jeito. Bem filho de Luísa. De Luzia, né? A Mayara errou aqui o nome. Bom, página 32, tá chegando ao final. História de pai e mãe. Que saudade da Cleide e do Zeferino. Mas mais mesmo do Valnei. O Valnei nasceu aqui perto, no mesmo ano que eu. Quando eu era pequena, feita a piscina filhote, eu já brincava com o Valnei. Brincava e brigava. O Valnei era meio metido e saber tudo. Só porque queria saber tudo, né? Só porque já tinha ido ao clube com seu Tonho para ver a neve. Só porque sabia que as histórias de todo mundo que morava perto da gente eram bem parecidas. Foi um dos primeiros que ouviu a história da uva. Naquele dia a gente brigou feio. Depois que ele ouviu, disse: é bonita, mas gosto mesmo de suco de uva. Nós ficamos muito tempo brigados, principalmente porque eu queria mesmo que ele me explicasse aquela ideia de que tudo o que era pai e mãe tinha a mesma história. Você acha mesmo que as histórias do meu pai e da minha mãe é parecida com as dos outros pais das outras mães? Acho. Mas, Valnei, o meu pai é só o pai do Cleverton, da Luzia e do Dodô, e a minha mãe também. Então, a história dos dois só pode ser igual a deles mesmo. A história do pai e da mãe da gente é uma só, senão os pais eram pais de todo mundo, da Cleide, do Claudinho e até seus pais. Vamos ver. Seu pai nasceu aqui? Não. Nem o meu e a sua mãe? Também não. Nem a minha. Você e seus irmãos nasceram aqui? É. Nós também, viu? A história é parecida. Mas meu pai trabalha num botequim. O seu é motorista. A minha mãe lava a sua costura. E você não tem sobrinho chamado Luzio? Eu disse que era parecida, não igual. Aquela conversa não me convenceu muito, mas eu fingi que o Valnei tinha razão, senão a gente brigava de novo. Mas aquela sensação, aquela falação, não me convenceu. Não me convenceu mesmo. Principalmente porque o Valnei dizia que se a história dos pais da gente era parecida, era porque a história de todos os pais, de todas as histórias, e de todas as mães também era. Então, como ficava a história dos pais do Luzio? Era só a história da Luzia. Ela era o pai e a mãe dele. Coisas do Valnei. Ele é mesmo meio estranho. Nem conseguiu entender a minha história da uva. Vai querer entender as histórias de pais e mães? Página 34. Valnei. Agora é pouco tempo que eu converso com o Valnei. Vai ver? Ele nem pensa mais nas histórias de pai e mãe. Outro dia eu andei sonhando o que ele pensava do assunto. Perguntei se ele ainda acreditava que todas as histórias de pais e mães eram parecidas. E ele me saiu com: não! Já pensou, Catirina? Se eu me caso com você, você nasceu aqui, eu também. Seu pai e sua mãe nasceram aqui. Se a gente for pai e mãe, nossa história vai ser diferente. A gente não vai ficar contando o caso de uma terra que ficou longe. Casar comigo, o Valnei, credo. Só o Valnei mesmo com suas ideias malucas. Agora ele dizia que pais e mães podiam ter histórias diferentes, mas se o Cleverton casasse com a Cleide, não ia ser a mesma história que a minha e a do Valnei. Para mim, as histórias não são parecidas nem diferentes. Cada uma é cada uma. E se as pessoas ficarem preocupadas em saber se são parecidas, deixam de ser histórias, não é mesmo? Ideias do Valnei. Será que ele quer me namorar? Bom, último capítulo. Página 35, Catirina, piscina. Tudo isso que
eu disse até agora foi para poder falar daquele dia. Aquele dia que foi o mais especial de todos. Faz pouco tempo eu estava lá no clube. Era um dia meio de nuvens. Recolhi todas as carteirinhas, depois as pessoas foram indo embora, foram indo, as carteirinhas também. Só fiquei eu, sem carteirinhas, sem gente, sem crianças na piscina, só eu e elas. A piscina filhote e a piscina mãe. Eu quis ter uma piscina um dia, tão linda e azul, eu quis e agora podia chegar na beira e mergulhar. Só que não teria graça se a piscina fosse só minha. Como cada história da Luzia, não teria graça se ficasse só dentro dela. Até a Luzia, a história mais bonita da Luzia, não teria graça se ficasse só dentro da Luzia. A piscina só poderia ser minha se fosse também do Valnei, da Luzia, do Luzio, da Cleide, do seu Tonho, que trabalha nela. A piscina teria que ser também da Dona Amélia, para ela lavar todas as roupas que quisesse. Tinha que ser do pai e da mãe, para eles beberem toda a água que quase nunca viram na infância. Só assim a piscina poderia ser minha, para eu me ver inteira, mergulhada, cabeça e dedão do pé. Foi aí que eu vi a piscina. Que a piscina sou eu, a minha história, a do Valnei, a do seu Tonho, a da Luzia, a do pai, da mãe, da Romária, da Uva, a do navio foguete, de todas as histórias que inventei. Ensaiei um pulo bem grande e pulei bem fundo nela. Agora eu tenho 13 anos, mas amanhã vou ter muito mais. Olha só, no final ela dá aquele mergulhão e eu adorei. Aqui, gente, a gente fala um pouquinho da autora, tá? Da Gláucia Souza e da Elma, que foi a ilustradora, tá? O que é a ilustradora? É ela que desenhou, né? Esse é um livro que ele tem poucas, assim, ele tem imagens, né? Se vocês forem ver, a cada página tem uma imagem, mas ele tem mais escrita do que as imagens. Mas só que eu sempre falo que as imagens dizem tudo. Então, esse foi a história de Catirina e a Piscina. E ela é uma contadora de histórias, né? No decorrer da história, ela fala da Luzia, que a Luzia sempre contou muito bem histórias. Mas se vocês forem ver, na verdade, a grande contadora de histórias desse livro é a própria personagem da Catirina, né? Que ela conta causos e contos e histórias. E é bem legal, porque a gente realmente consegue mergulhar na história dela. E ela é uma criança, uma menina que ela tem uma imaginação tão grande, uma criatividade tão grande, que no final ela diz da piscina, que a piscina não teria graça se ela fosse só dela, porque ela tem que ser compartilhada com as outras. Se você for pensar bem, ela faz uma comparação da piscina como se a piscina fosse o mundo inteiro, né? Como se fosse o planeta onde ela vive com aquelas pessoas. Eu achei incrível, é uma menina super sonhadora, super criativa, e eu acho que traz um pouco pra gente mesmo, pra gente pensar, poxa, se a gente não tivesse a nossa imaginação, se a gente não tivesse criatividade, a vida e o mundo seria tão sem graça. Se a gente estivesse sozinho, sem poder conversar com o outro, sem poder contar história com os amigos, com os nossos pais, com os nossos familiares, a vida seria tão sem graça. E nesse livro a Catirina, ela mostra ela dá uma outra visão de uma forma diferente, né? O quanto as pessoas são importantes da forma que elas são, o quanto cada um tem uma história. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Às vezes a tia Mayara olha pela janela aqui de casa e aí tem vários prédios, né? E aí eu vejo várias janelinhas, aí eu fico olhando assim, cada janelinha eu falo, gente, dentro de cada janelinha tem uma família. E cada janelinha daquela tem uma história diferente, né? Isso é tão legal, porque cada um tem uma história diferente para contar. Vocês têm a história de vocês, a tia Mayara tem a história minha, eu tenho histórias com vocês também em sala de aula, e isso é muito bom, é muito alegre. Então, gente, a nossa prática de hoje é o seguinte: eu quero que vocês peguem vocês, na verdade, vão tentar fazer um resumo dessa história, tá? Das partes que vocês mais gostaram, dos personagens que a Catirina conta que vocês mais gostaram. E eu quero que vocês façam um compilado. Que é um compilado? Vocês vão meio que... a história é grande. Vocês vão folhear mesmo o livro e vai falar... por exemplo, vamos lá, é as férias.
essa parte que a Catirina falou das férias, nossa, eu acho que eu vou pegar essa parte da história e vou juntar com essa parte aqui do verão, que fala um pouquinho da Dona Amélia, que lavava roupas de vários outros países. Então, assim, eu quero que vocês vão pegando trechos, não do livro todo, vocês vão pegar trechos diferentes, não vai precisar copiar tal que tá escrito, mas vocês vão pegar esses trechos das partes que mais chamaram a atenção de vocês. Então, vocês vão criar a história de vocês com os trechos da história do livro, fazer um começo, meio e fim, e apresentar. Ai, Paloma, não tem pra quem eu apresentar. Eu tenho vergonha, gente, não tem problema. Hoje em dia a gente tem que usar a tecnologia ao seu favor, certo? Quantos youtubers tem aí, faz vídeos, nanana. Então eu quero que vocês representem. Pode ser na frente de alguém, para alguém, ou de frente pra câmera. Igual eu tô aqui, ó. Tô de frente pra câmera falando com vocês. E vocês estão me vendo aí do outro lado. Então eu quero que vocês representem os personagens da história que vocês criaram, que vocês só vão pegar algumas partes dessa história. Vão montar o começo, meio e fim e representar. Ah, mas peraí, eu vou fazer vários personagens? Vão fazer vários personagens. Como que eu posso mudar de personagem? Como que eu faço a Luísa? Eu posso usar adereços, pessoal. Então vamos lá, deixa eu pegar algumas coisas aqui, ó. Então aqui eu tenho 3 adereços. Eu tenho um chapéu. Aqui pode ser, de repente, o Valnei ou o pai da Catirina, certo? Ou o seu Tonho, né? Que também conta causos. Aqui eu tenho um lenço, tá vendo? Ó? Esse lenço pode virar o que eu quiser. Pode ser, de repente, as roupas da Dona Amélia, que ela lava, né? Pode ser, de repente, um lenço, né? Então, amarrar aqui, ó. De repente, um lenço. Ó, amarro o lenço aqui na cabeça, no cabelo, para ser o adereço às vezes da Catirina. Ah, aqui eu tenho uma sacola. Ó, tá vendo? Um adereço simples. Pra que eu posso usar essa sacola de repente? Entendeu? Então, essa sacola também pode virar um adereço. Então, de repente, pode virar, ó, põe o cabelo, uma touca de piscina para mergulhar. Gente, usem a criatividade de vocês. Separem adereços aí que vocês têm na casa de vocês para vocês contar a história de vocês. Se filmem, criem essa história, se divirtam. E aí depois que vocês contarem essa partezinha da história, essa história barra cena, vocês se assistam, vejam como ficou legal e tudo mais. Então, usem a história do Paradidático ao favor de vocês. Quando a gente trabalha coisas, cenas na prática, fica muito melhor da gente entender detalhes da história. E isso também vai ajudar na prova, tá bom? Bom, Tia Mayara fica por aqui. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas eu espero que vocês tenham gostado da história, da sugestão da aula de teatro da Tia Mayara. E na próxima aula tem muito mais. Um super beijo e até a próxima.